Está em pé, vamos abrir a palavra do Senhor que se encontra em Samuel, capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 2, irmãos, e o versículo 1, depois você vai para 1 Samuel, capítulo 1, e o versículo 19, só o final. Aleluia. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu quero externar minha gratidão a Deus por essa oportunidade. Eu congrego ali na Assembleia de Deus, Ministério do Jabaquara. Eu trago a bênção do meu pastor Silvano Dobrinski, que me autorizou a estar aqui. Eu quero agradecer pela vida dos pastores locais dessa igreja, pastor Eunice, pastor Márcio e a pastora Lúcia, que me concedeu essa oportunidade. Estou muito feliz. Aleluia. As irmãs estão lindas. Grupo Rosa de Saron. Tenha certeza, irmãs, que tem resposta de Deus. Aleluia. E o tema proposto por vocês, mulheres de fé. Eu tenho certeza que não foi fácil chegar até aqui. Aleluia. Eu estava aqui no altar e Deus estava me tocando. Temos que parar de reclamar. Você trouxe a melhor adoração nesta noite, porque já foi cantado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Esta noite é uma noite de entrega. Aleluia. Entregue ao Senhor o melhor. Aleluia, Jesus. 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 1, a palavra de Deus fala assim: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Agora, irmãos, o capítulo 1 e a parte final do versículo 19. E o Senhor se lembrou dela. Aleluia, os irmãos podem sentar. Aleluia, Jesus. Olhe para o seu irmão nesta noite. O Senhor, repita comigo, o Senhor se lembra de mim. Nesta noite. Aleluia, Jesus. E o tema proposto no meu coração é: o tempo de cantar chegou. Aleluia. Glória a Deus. Para as mulheres de fé, para os homens de fé que está aqui nesta noite, o tempo de cantar chegou. Aleluia. A Bíblia fala da história de Ana, e um relato tocante para os nossos corações, que Ana era uma mulher de fé e ela era perseverante. É bem sabido por todos nós que Ana tinha uma rival que se chamava Penina. E o significado de Penina, igreja, é pedra preciosa. Aleluia. Será que tem alguma pedra no seu caminho que esteja te incomodando? O nome de Penina significa pedra preciosa. E o nome de Ana? Graciosa. Deus colocou Penina, uma pedra preciosa, na vida de Ana. Mas quero falar para a igreja hoje que o tempo de cantar chegou. Muito se prega, muito se fala da rivalidade que Penina tinha
sobre a vida de Ana. Aleluia. Mas não se fala do cântico de alegria que Ana teve e externou aqui no capítulo 2. Entenda uma coisa, igreja. Tem impedimentos que Deus vai colocar na tua vida. Mas não é para te humilhar. Não é para te enfraquecer. É para Ele cumprir o propósito de Deus na sua vida. Aleluia. E o cântico de Ana, Deus Ele quer nos ensinar que nada está relacionado a nós. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E esta noite você vai sair daqui diferente. Porque o dono da casa está aqui. Antes de você adentrar esta porta, ele já estava aqui. E o que você vai entregar no altar hoje? O que você veio entregar neste altar hoje? A noite é de entrega. O Deus de Ana é o mesmo Deus nosso. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia fala, igreja, de um homem de Ramataim Zofi. O nome dele se chamava Elcana. Quem era Elcana, irmã Fabiana? Elcana era o esposo de Ana. Mas também Elcana era o esposo de Penina. Porque Penina, ela tinha filhos. Porém Ana era estéril. Oh, aleluia, Jesus. Na lei mosaica, igreja, o patriarca, o dono da casa, ele precisava ter descendentes. E a Bíblia fala que Elcana amava Ana. Só que ele precisou de Penina. Aleluia, Jesus. E o que eu entendo aqui nesta palavra? Que tinha um conflito familiar. Penina provocava Ana. E Ana chorava. E conhecemos essa história como um choro calado de Ana. Porque muitas vezes a gente quer ganhar força pelo grito, pela força do nosso braço. Mas Deus esta noite fala: me entrega. Aleluia. Eu quero tudo, eu não quero só uma parte. O que você tem na sua vida que você faz de altar? O que você tem na sua vida que você está fazendo de palco? O que você precisa entregar no altar nesta noite? Qual área da sua vida que está estéril? Qual área da sua vida que precisa ter vida? Irmãos, eu fico imaginando o sofrimento de Ana. Porque a Bíblia fala que todo ano Elcana caminhava em direção de Siló. E sabe o que eu acho interessante? Independente do conflito, Elcana subia para Siló. E Ana
Ana subia também no templo para adorar. Aleluia. Imagina a igreja. Eucana fala assim: olha, hoje eu não vou adorar não. Está um conflito muito grande na minha casa. Meu Deus. Mas Eucana subia para Silô. Aleluia. E Ana também ia. Deus. E o Espírito Santo me tocou diferente, pastor Eunice, em casa. Só que Ana, naquele dia, subiu para Siló diferente. Ela subiu disposta a entregar tudo. Ela não tinha Samuel ainda, Gabriel. Mas ela estava disposta a entregar tudo. E o Espírito Santo falou na minha casa. A partir daquele momento que ela entregou, ela começou a gerar Samuel. E o que você precisa entregar nesta noite? O que você precisa, igreja, ser gerado nesta noite? O que você pede em particular para Deus nesta noite? É noite de entrega. Aleluia, Jesus. É noite de adoração. Glória a Deus. O possível está em nossas mãos. O impossível está nas mãos de Deus. Há um ambiente espiritual que nos cerca nesta noite. Deus se faz presente aqui. E a Bíblia fala, aleluia, que as nossas guerras, irmãos, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados e potestades. É verdade. Ana sabia que não seria na força do seu braço, como foi cantado aqui, seria através da oração. Aleluia. A oração transforma, a oração liberta, a oração traz vida, a oração faz aquilo que a gente não pode fazer. A oração nos aproxima de Deus. A oração nos traz intimidade com Deus. A oração nos faz caminhar sobre as águas. A oração nos traz maná. A oração, através da oração, Deus abre portas. Através da oração, Deus quebra cadeados. Através da oração, Deus está movendo a causa lá na sua casa. Através da oração, Deus resgata aquele que está na rua. Deus resgata, Deus resgata. Através da oração tem cura. Através da oração tem libertação. Através da oração Deus está gerando um milagre. Quem crê? Quem crê comigo? Eu creio, mestre. Aleluia. E eu fico imaginando, igreja, Penina cutucando Ana. Eu gero, você não gera. Eu tenho uma família completa, você só tem Eucana. Eu posso, tu não pode. Eu sou a maior da casa, você é a menor. Aleluia. Mas um dia, Eita Deus. e esse dia pode ser hoje, Eita Jeová Jireh. Ana resolveu subir diferente em Dessa Siló. maneira, Jesus. Aleluia. Eita Deus de poder. Aleluia. E a Bíblia fala que quando ela chegou em Siló, aleluia, Jesus, ela começou a orar. Mas entendam uma coisa, ela orou com o coração. Aleluia. Ei, xaranachoteka. Glória a Deus.
E os lábios dela, irmã Fernanda, começou a se movimentar. E o sacerdote da casa, Aleluia. aquele que precisa acolher, disse: mulher, tu está embriagada? Não, meu Senhor. Eu estou uma mulher amargurada de espírito. Ei, xaramanchodeca. Ela precisou, igreja, discutir. Ela precisou levantar da cadeira e sair. Ela precisou deixar o templo. E o que o sacerdote lhe falou para ela? Vá em paz. Que seja concedido a sua petição. Aleluia. Jeová, aleluia, Jesus. Jeremias 33:3, a palavra de Deus fala: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Vai ter momentos na nossa vida que o choro vai ser suficiente. Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai precisar só tocar, como a mulher do fluxo de sangue. Vai ter momentos na minha e na tua vida que o dia mal vai chegar, que a gente vai precisar clamar. Mas a gente vai precisar exercitar a nossa fé. Aleluia, Jesus. Eu quero ser breve. Ei, xaramachondecai. A palavra de Deus fala, igreja, em Isaías 43:13. Ainda que houvesse dia, eu sou. Aleluia. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia, Deus. Ana saiu diferente. Ana saiu debaixo de uma palavra. Você não vai sair daqui, igreja, diferente. Você vai sair daqui diferente. Aguenta firme. Faz parte da promessa. Mas como que eu consigo aguentar, irmã Fabiana? Através da oração. Muitas vezes, Deus ele vai te responder de imediato. Muitas vezes, pode se carregar por anos. Muitas vezes, pode se carregar por meses. Mas não cesse de orar. Não se distraia no percurso por causa de uma pedra. Aleluia. Foi Deus que permitiu. Foi Deus que permitiu para que o nome dele fosse glorificado. Aleluia, Jesus. E Ana, no versículo, aleluia, 19, a palavra de Deus fala que ela, irmãos, Deus se lembrou dela. E depois de um tempo, ela teve Samuel. Mas, o que eu entendo? Quando ela fez aquele voto, aleluia, Samuel já estava sendo gerado ali. Mas ela cumpriu o voto. Ela entregou Samuel nas mãos do Senhor. Ele foi um profeta que Israel precisava. Ele foi um juiz que Israel precisava. Eu não sei qual é o conflito que você está passando nesta noite. Eu não sei qual o Samuel que será gerado nesta noite. Mas Deus sabe. E quando Ele começa uma obra na sua vida, Ele faz a obra completa. Mas não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele. Minha mãe padeceu 25 anos
uma mensagem, a maior profecia está aqui, a Bíblia. E eu guardava no meu coração. Quando a dor apertava, eu lembrava. Às vezes a dor apertava, eu esquecia. Mas um dia, igreja, eu subi no 15º andar do Hospital São Paulo. Eu fiz uma oração igual a Ana. Aleluia, Jesus. Eu gritei com meu coração. Foi quando Deus me deu a primeira revelação. A sua mãe padeceu 25 anos, 26 dias, mas ela está curada. Glória a Deus. Um caso crítico, uma esterilidade que para mim não teria fim, que para minha família não teria fim, que para a ciência e medicina não teria jeito. Um dos casos mais críticos. Mas quando Deus, Ele resolve chegar, quando Deus recebe a sua entrega, não tem potestade, não tem decreto, não tem medicina que possa impedir o agir de Deus. Porque operando Deus, quem impedirá? Pode ter 1% de chance. Ele ainda continua sendo Deus. A medicina pode desenganar. Ele ainda continua sendo Deus. O filho pode estar na droga, mas ele ainda continua sendo Deus. Deus, ele resgata. Mas faça a sua entrega. Faça do culto hoje diferente. Assim como Ana fez aquela oração em Siló. Faça a sua oração no seu particular. Tudo muda quando decidimos entregar. Glória a Deus. Quem lembra da história de Jabes? O nome Jabes significa dor. Mas quando ele era moço, ele não aceitou esse decreto. Ele orou ao nosso Deus. Aleluia. Deus, coloque suas mãos sobre mim. Deus, amplie os meus termos. Deus, não se esqueça de mim. E Jabes foi abençoado. Aleluia. Mas quando entendemos que não é sobre nós, é sobre Ele. Não é meu, é dele. Rei chama show de cara. E o que eu aplico na minha vida? Ana foi uma mulher de fé. Igreja, não caminhe por vista, caminhe por fé. Aleluia. Eu quero convidar você neste momento aí, você está sentado, a refletir. Feche os seus olhos comigo e reflita por um minuto. Como está a sua caminhada de fé? Irmã Fabiana, está difícil. Irmã Fabiana, está doendo. Irmã Fabiana, eu não vou aguentar. Irmã Fabiana, eu vou morrer. Peça para Deus ampliar nesta noite a sua visão espiritual. Esse conflito não vai te matar. Esse conflito não vai te parar. Entrega tudo no altar. Porque existe vida, existe vida, existe vida.
Deus, Ele rege os seus dias. Deus, Ele caminha contigo. Entrega nesta noite tudo para Ele. Aleluia. Mas reflita. E o silêncio de Deus, igreja. Entenda uma coisa. Não é sinal de abandono. Você não é órfã. Ei, xalamachubeca. Aleluia, Jesus. Bianeste de candeleste. Oh, O aleluia. silêncio de Deus Louvado seja o não é teu nome, sinal de Senhor, abandono. aleluia. Ele está te Creio, preparando mestre, eu creio, mestre. para uma grande obra. Aleluia, Jesus. Eu não sei, irmãos, qual é a área da sua esterilidade, mas você sabe. E a oração, viu, jovem? Você, a oração, ela precisa ser constante. Aleluia, Jesus. Deus, Ele não se esqueceu de ti. Jamais esquecerá. Ele segura nas tuas mãos e caminha contigo nessa aflição. Glória a Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Ele está aqui. Glória. Essa tempestade vai cessar. Aleluia. Ei, xaramaxodeca. Porque o leão de Judá está aqui. E persevere, igreja. Persevere na fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera, das coisas que a gente não consegue enxergar. Essa é a fé. Uma fé inabalável. A palavra de Deus fala que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Somos um povo salvo. Somos um povo que confiamos no Deus que servimos. E eu quero deixar para a meditação da igreja Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar. Repita comigo. Eu preciso perseverar. De modo, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Eu não sei o que você pediu nesse congresso. Eu não sei o que precisa ser gerado, mas Ele sabe. E qual que é o segredo, irmã Fabiana? Perseverar. Porque o Deus, aleluia, que começou a obra, Ele é fiel, igreja, para fazer ela completa.